São Paulo gostava muito da comunidade de Filipe. Dizem até que ele tinha certa preferência por esta sua comunidade. Era uma comunidade onde Paulo tinha trabalhado muito, mas era uma comunidade que tinha também correspondido a todo o anúncio que Paulo tinha feito do Evangelho de Jesus Cristo e também o testemunho que Paulo tinha dado junto desta comunidade. Acontece que não existe comunidade perfeita. Ali também em Filipos existia um problema. Se como ali tinha muita gente séria no que fazia e muita gente dedicada à evangelização como Paulo, muitos que ali pregavam, muitos que ali cantavam, muitos que ali serviam a liturgia, eles se sentiam um pouco melhores do que os outros, tinham um certo orgulho. E aí Paulo escreve a esta comunidade, ele está estando à distância, ele escreve esta carta que nós ouvimos um trechinho, e nesse momento, o que Paulo está dizendo à comunidade é: desculpe, vou puxar um pouco a orelha de vocês. Por que é que vocês se sentem melhores uns que os outros? Sobretudo aqueles que se destacam por causa da pregação, por causa de falar línguas, porque fazem alguma coisa na comunidade. Será que vocês não sabem que o Evangelho que nós pregamos tem como centro o Cristo? Então vamos tirar os olhos de nós mesmos e vamos colocar os olhos em Cristo. E o que ele então conta de Cristo? Ele recita ou bota por escrito um texto que já era conhecido nas comunidades por onde Paulo passa e que vai ser chamado a partir daí do hino cristológico de Filipenses. E ele diz: Jesus, antes de existir em condição humana, já existia como Filho de Deus, mas na plenitude dos tempos ele se manifestou. E como se manifesta o Filho de Deus no meio de nós? Fazendo-se um de nós. Ele, na verdade, sendo Filho de Deus, poderia se vangloriar do que ele era, mas ele se abaixa, ele se humilha, assumindo a nossa condição, ele se faz pequeno, como somos pequenos também nós. Será que esse exemplo de Cristo não basta para entendermos que o nosso testemunho de Cristo só será verdadeiro e será forte na medida em que formos pequenos, servidores? E que ao final do nosso serviço a gente entenda que a gente só fez o que deveria ter feito, que a gente não fez nada de grandioso nem nada demais, que a nossa grandeza consiste em fazermos-nos pequenos, simples, como Jesus. Jesus não só pregou a simplicidade, mas Jesus foi simples. Se nós que temos fé em Jesus Cristo, acreditamos em Jesus e seguimos Jesus, não fizermos o que Ele fez, de nada adianta a nossa fé. E não será o nosso testemunho um bom testemunho para as pessoas. Acontece que ao longo dos tempos, em todas as comunidades onde se reúnem homens e mulheres, se faz necessário repetir de novo o que São Paulo disse à sua comunidade tão querida. Será que nós não entendemos que, como diz João Batista, nós devemos desaparecer para que o Cristo apareça? Será que nós não entendemos ainda a lição de humildade e de pequenez de Jesus? Ao longo do tempo, na nossa igreja, muitos foram os que entenderam esta lição. E muitos foram os que praticaram aquilo que Paulo nos convida na primeira leitura que hoje ouvimos de sua carta aos Filipenses. A gente poderia citar algumas pessoas. Vou começar com um brasileiro, Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, quando se aposentou como arcebispo, ele escolheu morar numa casinha muito pequena e muito simples, no fundo de uma igreja, no centro de sua cidade, no centro do Recife. Disseram a ele: Dom Helder, não seria melhor que o senhor continuasse numa casa mais espaçosa? Não seria melhor que o senhor ficasse numa casa mais confortável, agora que o senhor já tem certa idade? Ele disse: meu filho, deixa eu viver onde eu quero. Quero viver de modo simples, numa casa que abra a porta para a praça, onde eu possa receber as pessoas
como Jesus sempre as recebeu. E assim Dom Helder viveu o final da sua vida. Tinha uma casa onde ele mesmo abria a porta, ou às vezes a cozinheira que morava na casa dele. Mas quase sempre, aos que batiam, ricos, remediados ou pobres, ele mesmo abria a porta, ele mesmo atendia na sala de sua casa. Depois poderíamos olhar a Madre Teresa de Calcutá. Uma vez perguntaram a ela, os repórteres reunidos disseram a ela: qual é o seu maior sacrifício, Madre? E ela disse: vocês. Porque o que mais lhe pesava era se aparecer. O que mais lhe pesava era estar no centro das atenções. E o que mais ela gostava de fazer? Se humilhar, ser pequena, cuidar dos doentes, se debruçar sobre eles, como Jesus fazia. Atualmente, à frente da nossa igreja, nós temos um homem que escolheu a simplicidade e que tem conquistado multidões e multidões e multidões, como nós vimos aqui no Brasil há pouco tempo. Ele escolheu também pequenez. Escolheu, ao invés de ocupar um quarto mais bonito, maior, ele escolheu ficar na Casa Santa Marta. Vocês sabem de quem eu estou falando, não é? Do nosso Papa Francisco. E quando disseram a ele: como o senhor é humilde, como o senhor é pequeno, escolheu morar num quarto tão simples, ele disse: eu humilde, eu pequeno? Não, eu escolhi morar lá porque eu sou ruim de cabeça, tenho um problema psiquiátrico, não sei viver sozinho, só sei viver no meio da gente. Não escolhi porque sou simples, porque sou pequeno, escolhi porque sou pobre, preciso dos outros que me ajudem a viver o meu dia a dia. Quando podia ser exaltado, se humilhou de novo. O Papa tem nos causado certo constrangimento, sobretudo a nós que estamos um pouco mais à frente da igreja, pulga atrás da nossa orelha, porque o seu jeito de ser está constantemente nos dizendo: olha o que Jesus nos diz, vamos ser mais parecidos com Ele. E foi Ele quem nos fez o desafio de vivermos este tempo em que a igreja é chamada a viver este tempo, olhando mais para a nossa fé, contemplando mais como é que vai o nosso relacionamento de amor com Deus, como é que vai o nosso relacionamento de amor com Cristo, como é que vai o nosso crer. Logo depois da sua chegada, ele ratificou aquilo que o nosso Papa Emérito já tinha começado a escrever. Escreveu uma linda carta sobre a fé, Lumen Fidei, a luz da fé, e convidou toda a igreja a se debruçar sobre o tema da fé, como por exemplo nós escolhemos aqui em nossa comunidade fazer este caminho ao longo desses 9 dias. E é por isso que hoje também nós estamos falando de fé, como diz o nosso tema: a fé é um ato de confiança em Deus. E é por isso que hoje este evangelho que nós acabamos de ouvir nos ilumina. Interessante, João, quando escreve o seu evangelho, no meio de tantos milagres que Jesus tinha feito, João escolheu 7 milagres só. O primeiro de todos eles deveria ser o maior de todos os milagres, para nos dizer: vejam como Jesus tem poder. E no entanto, o primeiro dos milagres descrito por João é este milagre das bodas de Caná. Mas é um milagre que a gente começa a pensar: por que ser o primeiro milagre de Jesus para João? João nos convida a um mergulho na pessoa de Jesus. E nos convida também a uma reflexão de como vai nosso relacionamento com Cristo, em outras palavras, a nossa fé. Primeiro, nos conta um fato: houve uma festa em Caná da Galileia. Jesus, seus amigos e sua mãe foram convidados. Era festa de quem? Não sabemos. Era festa de 2 noivos. Mas se era uma festa de casamento, João não podia ter nos dito quem era esse noivo e essa noiva? No centro desta história não deveria estar o casal que naquele momento celebrava o seu matrimônio? Para João não. Por quê? Porque para João,
contando este fato, João está dizendo uma coisa linda. João está dizendo: vou contar a vocês a história de um casamento maravilhoso. O casamento da humanidade com seu Deus. Por isso é que esse noivo não tem nome, por isso é que essa noiva não tem nome. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja, somos nós. Como é que acontece esse casamento? Acontece como todo casamento, uma festa. Mas João conta uma coisa, diz assim: naquela festa não teve vinho. Ele não diz o vinho veio a faltar. Se a gente for ver a tradução, ele vai dizer: não tinha vinho. Por quê? Vinho é sinal de alegria. A gente toma um pouquinho de vinho e já fica alegre. Em Israel, o vinho tem um significado muito grande. Era um lugar onde se plantava e era muito difícil crescer alguma coisa. A terra de Israel sempre foi uma terra árida, mas foi sempre uma terra que produziu a uva. Por isso esse povo valoriza tanto o vinho. E então João faz uma observação: a festa daquele matrimônio estava muito sem graça. A festa daquele matrimônio era uma festa que não tinha alegria. De que festa João está falando? Israel e Deus. Como estava a religião naquele momento? Era uma religião pesada. Era uma religião que quem participava se arrastava. Só para a gente ter ideia, eram mais de 300 leis que regiam a vida de Israel. No dia de sábado, você só pode dar tantos passos. Se um animal seu cair numa barroca ou num brejo em dia de sábado, você não pode tirar, vai ter que morrer. E assim por diante. Tantas eram regras, as regras que tinham sido inventadas a partir dos 10 mandamentos, que Israel não sabia como é que deveria viver verdadeiramente a sua religião. Vocês se lembram que num outro evangelho, vem uma pessoa e diz para Jesus: qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o mandamento que a gente deve viver? O que isso revela? Que existia uma confusão em Israel. Que a religião de Israel não era uma religião clara, não era uma religião feliz, não era uma religião de quem se sentia bem, mas uma religião de quem se sentia obrigado. Era uma religião de méritos. Quem fizesse isso, então tinha lugar junto de Deus. Quem não fizesse, não tinha. Jesus então percebe isso, e Maria também. É nesse momento em que se percebe que essa festa está sem graça, que Maria se aproxima de Jesus e conta a Jesus aquilo que Jesus já sabia. Essa festa está sem graça, essa festa não tem vinho. Jesus diz uma coisa para Maria que às vezes é um pouco difícil a gente entender. Ele diz a ela: sinto muito, a minha hora ainda não chegou. Aliás, João não nos fala o nome de Maria. João diz a mãe de Jesus. Nós aqui dizemos Maria, mas aqui é para dizer que Maria não é só mãe. Maria, antes de ser mãe, ou melhor, depois de ser mãe, é discípula de Jesus. Por isso diz só a mãe de Jesus, não diz o nome. Mas é tão bonito, porque Maria, como é que Maria percebeu que não tinha mais vinho? Porque Maria fazia parte desse povo. Porque Maria sentia que também ela era tomada por esta religião sem sabor. E é por isso que Maria recorre ao único que pode dar sabor, ao único que pode dar alegria a esta festa. É por isso que Maria vai a Jesus. Maria nos precede na fé. De quem que era o dono daquela festa? Os noivos. Por que Maria não foi lá dizer aos noivos? Mas tinha alguém que era responsável por esta festa. Quem era o responsável pela festa? Pela comida, pela bebida? O mestre sala. Quem quer dizer? Quer dizer, os chefes de Israel. Eles eram os responsáveis. Mas Maria sabe que não pode se dirigir a eles.
Maria não vai ao chefe da festa, não vai ao mestre de sala, mas vai a Jesus. Só Ele pode dar jeito, só Ele tem a solução. E Maria vai lá e, apesar de Jesus dizer para ela: olha, minha hora ainda não chegou. Que hora é a hora de Jesus? Nós vamos entender no final. Mas apesar de dizer isso, Jesus então diz: onde estão as talhas? E ali tinha um monte de talha, muito mais talha do que era necessário dentro de uma casa. Era tanta água, tanta água, tanta água, e Jesus disse: então agora sirvam um pouco desta água. Mandou encher a talha e depois mandou tirar a água que estava ali. Já não era mais água, era vinho. Para que serviam essas talhas? Para a purificação. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: vou mudar, vou transformar a religião da purificação, a religião dos méritos, a religião das normas, eu vou transformar em religião de alegria. Querem ver? E começaram a distribuir esta água. Ninguém sabia de onde vinha, mas os que estavam distribuindo sabiam que a água que antes era água e que agora era vinho, vinha de Jesus. É Ele a fonte da alegria. Maria sabia disso. Os discípulos de Jesus aprenderam isso naquele dia. Quem estava na festa aprendeu também. Resta nos aprender também. Porque às vezes a gente se esquece que Ele é a fonte, que Ele é o único que pode e que Ele vai transformar a nossa tristeza em alegria. A nossa religião, tantas vezes, só de fachada, em uma religião de alegria verdadeira. E como é que Jesus vai fazer isso? Mudando também a nossa vida. O que Jesus nos diz? Ele diz que maior de toda a lei é o amor. E quem vive amor, vive a plenitude da lei. Nós também, às vezes, nos esquecemos disso. E é aí que entra na nossa vida a tristeza. É aí que entra na nossa vida a falta de realização, a frustração, o amargo. Quando nós permanecemos em Jesus, o vinho da alegria se faz presente. E distribuiu o vinho, e João diz então: este foi o primeiro sinal de Jesus. O primeiro sinal de Jesus é dizer à sua comunidade: eu sou o noivo, e vim para me desposar, vim para desposar Israel, mas através de Israel a toda a humanidade. Mas só pode desposar Jesus quem faz o que Maria disse. O que Maria disse aos servidores? Fazei tudo o que ele vos disser. Acontece que Maria é muito parecida a Jesus. Ela ensinou muita coisa ao menino Jesus, ao jovem Jesus, mas ela também aprendeu muita coisa. Mas o que mais Maria aprendeu com Jesus é que o que se prega deve ser antes o que se vive. Se a gente olha para Jesus, a sua pregação é antes de tudo a sua vivência. Maria faz a mesma coisa. Ela diz aos outros: fazei o que ele vos disser, porque ela, acreditando nele, faz o que ele diz. Esse é o segredo. Mas eu fiz uma pergunta no meio da reflexão e eu quero responder essa pergunta. Por que Jesus diz a Maria: não chegou a minha hora? Porque a hora de Jesus, a hora mais importante de Jesus, é a cruz. E se a gente for ver, João liga o primeiro milagre de Jesus à hora de Jesus na cruz. Porque o que João diz na narrativa da morte de Jesus? João diz: e quando o soldado passou a lança através do seu lado brotou água e sangue. Como nas bodas de Caná, água e vinho. Jesus disse na última ceia: daqui para frente não é mais vinho, mas é o meu sangue. Olha a transformação que Jesus faz: água em vinho, vinho em sangue. Esta é a hora de Jesus.
Ele derrama sobre nós a salvação. Lá nas bodas de Caná, João estava dizendo: este é o casamento de Jesus com a humanidade, é o seu amor derramado. Isso é lindo, gente. É o mistério da nossa fé. Quem acredita nele, comunga deste altar. E quem comunga deste altar, volta para casa para amar. É esse o movimento da nossa fé. E é assim que a gente vai abraçando, pouco a pouco, através da nossa fé, o dom que Deus nos dá. A salvação em seu Filho Jesus Cristo. Um dia eu tive um sonho. Neste sonho, uma estrada, longa estrada, ligava a terra ao céu. Mas era uma estrada difícil, tortuosa. Pelo caminho, muito prego, muito espinho e muitos cacos de vidro. Uma estrada verdadeiramente difícil de se caminhar. Olhei bem à frente e ia Jesus. Pisava também sobre espinhos, sobre pregos e sobre cacos de vidro. Feria também seus pés, mas andava rapidinho e logo chegou no seu lugar. Sentou-se no seu trono de glória. Depois percebi, muitos eram os que caminhavam nesta estrada, mas caminhavam muito devagar, com os pés já sangrando, porque as feridas eram tantas. Mas olhei e vi, depois de Jesus, tinha uma pessoa que caminhava, parecia até mais rápido do que Jesus. Sabe quem era? Era Maria. E sabe por que ela caminhava mais rápido até que Jesus? Porque ela usava de algo muito bonito. Ela entendeu que para caminhar tão rápido quanto o seu filho, ela devia perfazer as pegadas que ele tinha deixado. Onde ele tinha pisado, feria menos. E é por isso que ela também chegou rapidinho e se sentou ao seu lado. Os que vinham atrás, pouco a pouco, foram percebendo o segredo para se caminhar bem, se machucar menos e chegar ao objetivo e ao ideal, que é o céu. Deveriam também pisar nas pegadas de Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser.